Olá, eu me chamo David Martins, hoje me chamo Davi. Eu vou explicar o porquê disso, né. Na verdade, eu vou contar meu testemunho, e eu sou uma pessoa que desde a minha infância eu tive sempre uma facilidade de ver e sentir presenças, né, de espíritos, e isso foi algo que teve seu ápice, né, a partir dos meus 18 anos. Quando eu estava na comportagem em Pernambuco, e isso foi no ano de 2015, e eu estava na campanha na cidade de Olinda. O propósito dessa campanha era alcançar, né, uma bolsa de estudo para ir para a faculdade adventista. Não tinha ainda um foco ainda em qual faculdade eu iria, mas deixava, né, nas mãos de Deus na época, não sabendo para onde eu ia. E foi ali em Pernambuco onde eu tive um contato, assim, mais profundo mesmo com esses espíritos que eu sempre via desde criança. Passei por vários traumas, e quando eu cheguei nesses 18 anos, nessa campanha, lá em Olinda, ela terminou, né, foi 3 meses, e aí a gente teve que mudar para uma outra campanha em Recife. E essa campanha em Recife, antes da gente ir para lá, mudar para lá, né, a gente teve notícias, né, pelo próprio pastor do campo, que quem morava lá, antes da gente ir pra lá, era um ex-satanista, né, na verdade um satanista que morava lá. E eles tinham deixado uma biblioteca de livros, né, do ocultismo, consagrados ali, num dos quartos do apartamento. Só que a igreja e os pastores, o líder da campanha, eles resolveram não mexer nos livros, não retirar lá de dentro, e colocaram dentro do quarto e falou para ninguém entrar dentro do quarto, né. Que dali não ia acontecer nada com a gente ali. E acabou que todo mundo foi pra essa campanha, pra esse lá em Recife. Era, se não me engano, era um ano que teve as Olimpíadas. Eu lembro que a taça das Olimpíadas passou lá em frente ainda. E quando a gente foi pra lá, eu ficava assim já com na mente pensando, "Será que isso vai ser bom?", porque a Bíblia diz que não é bom, misturar as coisas santas com as coisas profanas, né. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E foi passando os dias, a princípio não parecia que não estava acontecendo nada demais, só que foi passando os dias, foi passando as semanas, as meninas dentro da campanha começaram a presenciar vultos, a sentir também presenças também malignas ali dentro, começou a ter contendas dentro da campanha, muitas coisas ruins foram acontecendo, e aquilo sempre veio na minha mente. Eu acho que esse é o prego de Satanás ali dentro, tá dando abertura para que esses espíritos atuem aqui na vida de cada um de nós aqui dentro, né. Nessa campanha, eu acabei pegando 3 doenças ao mesmo tempo, né. Eu peguei, chikungunya, peguei a zika e peguei dengue. Eu acabei ficando praticamente a maior parte dessa campanha de cama. E por um milagre de Deus, né, algumas pessoas ali da igreja se compadeceram de mim ali, e me ajudaram, me ofereceram para mim poder ir para a faculdade no fim dessa campanha. E já estava no finalzinho dessa campanha, mesmo eu sem trabalhar muito, porque eu estava sempre doente de cama. Teve um momento que eu estava sozinho lá dentro, e um rapaz, um amigo, né, da comportagem, ele atiçado pela curiosidade, ele fez um convite para mim, mas ele entrar dentro do quarto, porque não tinha ninguém na campanha. Isso aí era no apartamento do 8º andar, um prédio em frente ao mar, né. Então, assim, era uma campanha, assim, onde se pra uma pessoa que mora sozinha, era pessoas ricas, né. Então aquele satanista que morava ali, ele era uma pessoa que tinha muita condição. Ele fez aquilo, assim, já pensando, já sabendo, consciente que quem iria para lá era uma igreja, e a igreja adventista. Então, assim, ele fez de propósito. O próprio pastor reconheceu isso na época, mas eles acharam que apenas deixar lá, trancado, não teria nenhuma influência. E foi o que a gente viu ao contrário, né, durante o decorrer da campanha ali, todos que participaram. Eu sei que algumas pessoas, alguns amigos ao ver também esse vídeo,
vão lembrar dessa campanha, vão, ter, assim, a consciência de algumas coisas que realmente aconteceram ali. Eu comecei a ter também algumas crises também, comecei a ter, alguns momentos ali de distúrbios aparentemente, e quando esse amigo me chamou pra gente ler esses livros sozinhos, eu também acabei ficando curioso, né, acabei ficando tomado também de curiosidade, e como eu tinha um desejo de fazer teologia, veio na minha mente, né, a gente viveu durante vários dias naquela influência daqueles livros ali dentro, vários pensamentos começou a passar na minha mente, de querer conhecer um pouco mais sobre os satanistas para saber como alcançar eles para Jesus. E eu confesso que essa foi a maior cilada da minha vida. E quando a gente entrou ali do quarto, eu lembro até hoje que quando nós abriu a porta, estancamos ali a chave, eu pude sentir uma aura, uma presença muito forte ali dentro, um ar muito pesado. E tinha vários compartimentos lá dentro. E tinha uma caixa no chão de papelão, cheio de livros desse tamanho, assim, grossos. E a gente abriu, pegou alguns livros e começou a ver, ficou fascinado com as coisas. Livros de magia, de alquimia, livros, que ensinavam você a fazer leitura de tarô, de mãos, invocações de espíritos, de demônios, eh, contato com aliens, coisas de todo tipo de aberração que existe. E eu confesso que aquilo ali começou a me tomar, a energia daqueles livros começou a me envolver de tal forma que eu não tinha na minha cabeça de pegar aqueles livros para mim. Só que depois que eu tive contato e abri eles e olhei para eles, eu fui tomado por algo que chama sortilégio, né, que é a presença, dos espíritos através de algo que pertence a eles. Atrai você, é um encantamento, né, que envolve a gente. E eu acabei sendo entregue àquilo ali. Fiquei muito tempo lendo ali dentro sozinho. Depois meu colega saiu, eu peguei aqueles livros e guardei 3 livros dentro da minha bolsa. E depois dali a 3 dias, eu acabei indo pra Faculdade Adventista da Bahia, que na época era o IAN. E, assim, foi aí que realmente eu tive um contato bem mais direto, né, com as coisas das trevas que eu sempre via, mas não sabia nada sobre as teorias, conhecimentos, manuais de magia. Eu não tinha contato com essas coisas, assim, direto, apesar que eu via e sempre senti desde criança. E quando eu cheguei na faculdade, eu a gente ficou num prédio, né, num prédiozinho lá fora da faculdade, porque não tinha condições de ser interno. E ali tinha várias pessoas, né, que estavam da campanha também, que estavam ali na minha mesma casa. A gente começou a ter várias perturbações à noite, via vultos. Eu via muito vulto ali, eu via muitas coisas, assim, estranhas acontecendo. Momentos em que eu ia ler a Bíblia sozinho, a Bíblia se arredava perto de mim. Eu acordava em madrugada várias, vezes perturbados, com medo, espantado, porque tinha sonhos com demônios. E só que eu já estava preso à energia daqueles livros de tal maneira que eu não conseguia desfazer deles. E quanto mais eu passava o tempo sem jogar eles fora, mais eu era tomado por aquilo ali, sabe. E eu sabia que eu tinha que jogar fora, mas eu já não tinha mais coragem. Eu já vi que realmente aquilo não era algo bom, mas eu não estava com coragem. Eu sentia que se eu jogasse fora, os demônios que estavam envolvidos com aqueles livros encantados, eles iriam de certa forma me matar. E aí eu comecei a ter sonhos, muitos sonhos, como se fossem visões mesmo satânicas. E o primeiro sonho foi quando eu vi, eh, um anjo, com asas abertas, dourada, e na verdade de forma feminina, né. Ela parecia uma mulher com asas, e ela emanava um raio de luz como se fosse um sol. E ela estava em cima de mim na cama, flutuando, e começou a falar que ela era uma deusa, e que ela tinha um chamado para mim, desde o ventre da minha mãe, e que aqueles livros que eu tinha pegado não foi por acaso, que muitos traumas que eu tinha passado na minha vida até aquele momento não foi por acaso, foi uma condução que ela estava fazendo para mim conhecer ela.
e que eu não era uma pessoa que era chamada para os caminhos de Deus, para ser pastor, para mim trabalhar na obra de Deus, mas sim eu fui chamado para ser bruxo, né, eu era um filho das trevas, não filho da luz. E aquilo ficou na minha cabeça, de cara eu não aceitei aquilo, eu vi que realmente era algo satânico, acordei assim apavorado, sono frio, meu amigo do lado ele viu aquilo ali na hora era madrugada, era 3 horas em ponto, e esse horário começou a se repetir daí em diante. E eu comecei a acordar sempre essas 3 horas, às 3 horas, e sempre com sonhos, e esse demônio começou a aparecer pra mim, em forma de mulher, com asas douradas, e sempre ia falando alguma coisa comigo a mais. E nesse mesmo prédio tinha em cima, um grupo também de meninas, né, que também vieram da Comportagem, mas de outros lugares, de outras campanhas, e a gente acabou tendo contato com essas meninas, elas começaram a ajudar a gente lá, porque a gente estava tendo dificuldades financeiras. Elas ajudavam a gente com alimentação, eh, e também com a palavra de Deus, com oração também, mas até então, era algo que estava só entre a gente lá na casa que eu estava, né, elas não sentiam ainda, não sabia o que estava acontecendo. E na casa delas foi onde eu conheci, eh, a minha atual esposa hoje, né. Eh, e ali a gente começou a fazer amizade, foi o momento em que eu vi uma luz no fundo do túnel. Porque eu percebi que eu estava começando a ser tomado pelos demônios, eles estavam tendo muito acesso a mim, tanto visivelmente acordado como em sonhos. E aí ela através da minha amizade com ela, a gente começou a fazer as 40 madrugadas na época, que tem eu acho que não sei se vocês vão lembrar, tinha 40 madrugadas da igreja, né, porque estudos do Espírito Santo, tinha, de várias, né. E aí a gente começou a fazer, foi o momento que eu comecei a me aproximar de Deus novamente. E quando eu cheguei na faculdade, eu não consegui diretamente ir pra teologia, pela falta de condições, aí comecei a fazer pedagogia, mas aí como eu estava envolvido com essas coisas das trevas, estava com aqueles livros ali, tudo começou a desencaminhar e não conduzir, né, para os planos que Deus tinha pra minha vida ou que eu pensava que tinha pra mim. Então assim, eh, foi realmente muito forte quando a gente começou a estudar a Bíblia juntos, eu mais ela chama Neilze, né, minha esposa. A gente começou a estudar mais a Bíblia juntos, começou a orar juntos, e aí foi o momento em que eu comecei a ter mais perturbações, ela começou a aumentar as perturbações mais ainda. E eu comecei a participar dos cultos das igrejas, comecei a participar mais ativo da igreja para tentar sufocar a presença do maligno. E por um tempo aquilo até passou, até começou a diminuir, até que novamente começou a voltar os sonhos, e esse espírito apareceu para mim novamente e falou para mim que eu deveria criar um Facebook dedicado a eles. E nesse momento, eu comecei a ter vários desentendimentos dentro da faculdade, principalmente com a liderança da igreja. Então, assim, eu percebi que os demônios, eles estavam criando situações para me ter ainda mais decepções dentro da igreja e começar a focar coisas negativas, coisas ruins que tem dentro da igreja e não as coisas boas, não a Cristo, né? Que realmente é o verdadeiro sentido da nossa vida. Eu tirei os olhos de Jesus e a partir desse momento foi que realmente eu comecei a afundar rapidamente. E eu comecei a entrar em depressão profunda, começava a chorar vários dias, várias noites, não conseguia dormir. E essa minha amiga Neilze, que hoje é minha esposa, ela se aproximou de mim mais ainda, a gente começou a orar mais. As amigas dela também começaram a me ajudar. Teve noites que elas começaram a colocar eu para dormir junto com elas lá na sala e todo mundo em oração ao meu redor, porque eu não conseguia dormir. Mais embaixo, lá sozinho onde estava, até que eu acabei falando dos livros, e elas falaram comigo para me jogar aqueles livros fora e pra gente queimar. E aí eu fiquei relutando, quanto mais a gente começou a tocar no assunto dos livros, começou a acontecer lutas comigo dentro da faculdade, na minha vida externa. Quando foi no segundo semestre, eu saí de pedagogia e entrei em psicologia. Eu fiz a prova, né, para fazer, eh, a prova filantrópica e consegui, né, uma bolsa 100%. E a partir desse momento eu vi assim: "Nossa, Deus tem uma bênção muito grande para mim aqui, realmente".
Psicologia vai me ajudar muito para fazer teologia depois, poder compreender melhor a mente das pessoas, poder ajudar melhor. Mas como eu não tinha desfeito daqueles livros, o diabo ele conseguiu sobressair. Então, chegou um momento em que os conflitos que eu estava tendo com a liderança começou a ficar tão acirrada, que eu comecei a tomar ódio da liderança. E o diabo começou a mostrar em sonhos pessoas ruins na liderança da igreja, pessoas que eram frias, que não tinham amor com o próximo, principalmente com as pessoas mais humildes que não eram internas. Eles tratavam como se fosse lixo ou como se não tivesse valor. E a minha depressão começou a aumentar mais ainda, eu comecei a ter crise, eu comecei a ter vontade de tirar minha vida. As perturbações foram aumentando durante a noite, a sequência de acordar sempre às 3 horas da noite com sonhos foi também intensificando, e até que minha amiga, né, ela falou comigo: "Eu acho que tá mais que na hora da gente jogar esse livro fora". E a gente pegou, assim: "Olha, realmente vamos fazer isso". A gente acordou no outro dia, de manhã, fizemos uma oração de joelhos juntos e pegamos esses livros. Eles eram muito fortes. Quando eu peguei no livro, eu senti a energia vibrando do livro em mim. Ela não teve nem coragem de pegar nos livros. Ninguém que viu eles, desde que eu te trouxe eles lá de Pernambuco, teve coragem de tocar nisso. É algo, assim, realmente muito estranho. Eles foram, além de ser satânicos, eles foram consagrados para justamente isso, né, pra afetar as pessoas que iriam para aquela campanha ali. E a pessoa que foi afetada foi justamente eu. Minha curiosidade, né, meu erro de ser curioso, né. Então me levou à ruína. E foi aí que aconteceu que a gente foi queimar os livros, lá no Capoeiro Sul, né, perto da lixeira. E a Neilson, minha amiga, a gente colocou álcool, jogou gasolina em cima e jogou fogo em cima dos livros. Só que nesse momento a gente percebeu que as primeiras coisas, assim, sobrenaturais físicas mais claras em relação a isso, a gente começou a perceber. O livro não queimava por nada. Ficava queimando a chama, mas ele não deteriorava. Até que a gente ficou ali 1 hora vendo aquilo ali daquele jeito. E aí começou a amanhecer, as pessoas começaram a andar, eu fiquei preocupado com aquilo. Eu peguei, joguei água em cima dos livros e comecei a triturar eles com a mão. E aí eu triturei eles e joguei dentro da lixeira, né? E ali a gente voltou para casa. E nesse momento que eu voltei para casa, as coisas que eu pensei que iria melhorar, acabou piorando e muito. Foi aí que esse demônio que parecia de forma feminina, com asas, como fosse um anjo feminino, ela toda nua em cima ali, brilhando em cima de mim, sedutora, ela apareceu para mim novamente e falou: lembra do Face? Cria o Face, que nesse Face, uma pessoa que é dedicada a mim, ela vai entrar em contato contigo e vai te conduzir às trevas, vai te conduzir aonde você é realmente chamada". Nesse momento eu estava já, assim, extremamente decepcionado com muitas coisas que estava vendo somente de ruim na igreja. Os demônios começaram a mostrar que existia jesuítas dentro da faculdade, na liderança, existia maçônicos dentro da faculdade, e começaram a mostrar provas que realmente existiam, e aquilo foi minando a minha fé. Eu falei assim: "Olha, se a liderança da igreja tem jesuítas, tem maçons, tem satanistas infiltrados, então essa igreja não é conduzida por Deus". Foi um momento em que comecei a ter uma crise existencial. Eu comecei a duvidar que Deus realmente existia. E como aqueles demônios apareciam para mim nos sonhos, e mesmo depois de queimar os livros, as perturbações, acordando de madrugada, ainda continuava vendo vultos, vendo coisas acontecendo, sobrenaturais. Eu decidi, falei assim: "Olha, se realmente Deus existe, o diabo existe. Então eu vou procurar ver muito mais agora sobre o diabo, porque eu tenho buscado muito a Deus e só tenho me decepcionado. Eu só tenho visto que a igreja está sendo controlada mais pelo diabo do que pelo próprio Deus. Será que Deus realmente existe?". E a partir desse momento, eu comecei a ter crises de querer também tentar tirar a minha vida, sabe. Eu começava a perder minha consciência e que hoje eu tenho certeza que na verdade eram possessões. Os demônios começaram a querer tirar minha vida toda vez que eu começava
a pensar em abandonar, as coisas que estavam me impressionando dos espíritos e começar a voltar para os caminhos de Deus. E nesse momento eu acabei dando ouvido mais ao diabo que apareceu para mim, esse anjo feminino, né, chamava a deusa, né, a deusa, ela se demonstrava assim para mim. E eu acabei fazendo o Face, que ela tinha pedido para me fazer, dedicado ao ocultismo. E o nome do Face era um nome totalmente diferente do meu, que foi inspirado no sonho também, por esse demônio. E a data do aniversário também foi inspirada também. Todos os detalhes do Face foi dedicado 100% a eles. E nesse momento que eu criei, eu tinha o meu Face normal e tinha o Face das trevas. Aí eu comecei a falar meus 2 lados, né, yin e yang. Então a teoria do paganismo já estava começando a entrar na minha mente, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. E eu comecei, na verdade, assim, a adentrar e começar a pesquisar mais, entrar em grupos de satanismo dentro do Face, que foi dedicado a eles, até que de repente, eu comecei a ter inspirações para escrever coisas sombrias, e poesias, poemas, frases, textos de reflexões, e eu percebia que a forma com qual eu escrevia era algo muito sobrenatural, muito, sabe, perfeito, a forma como era a oratória escrita. E aquilo, assim, eu sentia uma energia diferente em mim toda vez que eu escrevia. E é interessante que foi passando alguns poucos dias depois que eu comecei a escrever e postar tudo no Face, toda vez que eu tinha ódio e raiva, e eu tinha alguma decepção com alguém na igreja, alguma briga com alguém, eu entrava nesse Face e jogava todo o meu ódio ali e o espírito tomava conta de mim, e eu inspirava as frases pesadas. E aí uma pessoa começou a curtir, né, com um coraçãozinho, tudo que eu jogava e postava. Eu lembro que uma das primeiras frases que eu escrevi, que na verdade ela existe dentro do ocultismo demais, mas eu não sabia, fui inspirado por eles, falando assim que eu prefiro, viver entre os lobos do que estar no meio de falsos cordeiros. Então assim, eu via que na igreja estava sendo, governada, né, entre aspas, boa parte da liderança por pessoas do ocultismo, jesuítas, maçons. Então eu falei assim: "Eu prefiro estar com aqueles que se mostram que é das trevas mesmo, do que aqueles que se fingem ser cristãos, mas não são". E foi aí que essa pessoa que sempre estava curtindo o que eu estava postando, ela entrou em contato comigo e mandou mensagem pra mim, e começou a fazer amizade comigo, começou sempre me chamando de anjo, com palavras carinhosas, algo que eu não estava recebendo nem mesmo dentro da igreja. Então aquilo começou a me atrair, comecei a me sentir amado, e a forma que ela foi falando comigo, ela não chegou de cara, demonstrando quem realmente era. Mas quando foi passando um tempo, ela começou a dizer que ela era uma bruxa e que ela servia a uma deusa, né, que se chamava Lilith. Aí ela mandou a foto da deusa com asas e dourada, nua, flutuando, que era a mesma que eu tinha sonho e que me conduziu a criar o Face. E aí eu contei pra ela do sonho que eu tive, né, com essa deusa, e ela falou assim: "Olha, na verdade, isso não é surpresa pra mim. Ela falou isso pra mim e eu já estava te esperando pra te conduzir". E a partir daí eu comecei a ficar encantado, porque tudo que esse demônio tinha falado pra mim, ele começou a confirmar na minha vida real. Então, assim, e quando ela falou que ela já estava esperando, essa bruxa falou, que já foi alertada por essa deusa Lilith, e começou a mandar, livros do ocultismo, conhecimento sobre o ocultismo, sobre a Lilith, eu comecei a devorar aqueles livros, e foi um momento, assim, que eu comecei a ter mais possessões quando eu ia para os cultos na igreja. Então eu comecei a diminuir as vezes que eu estava indo para a igreja, comecei a diminuir o tempo que eu ia para a faculdade também, acabei perdendo curso, porque eu não estava mais aguentando estar dentro da faculdade, porque por mais que lá tinha pessoas, que o demônio mostrou que tinha pessoas infiltradas, mas também é um lugar cristão, que tinha pessoas também consagradas. Então, quando eu comecei a passar inteiramente e aceitar tudo que o diabo me dizia, eu já não me sentia bem à presença de Deus. Eu não conseguia mais ler a Bíblia, eu não conseguia mais orar, eu não estava conseguindo mais ir nos cultos, e nem na faculdade, nos cursos, eu não estava conseguindo mais entrar. Então eu acabei abandonando o curso, e algumas pessoas começaram a sonhar comigo na faculdade, começaram a ter sonhos, algumas pessoas mais íntimas e que
eram pessoas consagradas também, temente a Deus. Elas sonhavam comigo e viam que eu estava numa escuridão tremenda e sempre viam que tinha demônios ao meu redor, tomando conta de mim. E elas começaram a ir na minha casa, me visitar e falando: "David, toma cuidado, você está indo para um caminho perigoso. Deus mostrou que você está mexendo com coisas que não são boas, que isso vai ter consequência muito pesada na sua vida. Não faça isso, você vai perder as oportunidades da sua vida aqui". E assim, muitas pessoas começaram realmente a sonhar comigo e a me alertar. Porém, esse demônio, né, juntamente com essa bruxa, começou a fazer manifestações muito sobrenaturais comigo, me encantando nos meus sentidos, de tal maneira que eu já não conseguia mais dar ouvidos às pessoas nem boas, que sempre fizeram bem para mim, que sempre estiveram orando, jejuando por mim. E aí eu tive que sair dessa casa onde eu estava morando ali, mudei para outra casa, e nessa outra casa as coisas pioraram. Foi onde eu comecei a, pela primeira vez, acender uma vela. Quando eu acendi a vela pela primeira vez, esse demônio que eu vi no sonho, ele apareceu pra mim pessoalmente. E ele falou comigo que eu era escolhido dele, né, e que eu tinha nascido desde o ventre da minha mãe para servir a ela, né. Aí isso aí é um demônio, mas se apresenta como um demônio feminino. E aí essa bruxa, depois ele sumiu, essa bruxa começou a falar comigo que eu deveria fazer um pacto de sangue com a Lilith. E começou a falar que ela era uma deusa que tinha vários nomes, que ela se manifestava em várias nações com um nome, né. Ela é a deusa mãe da terra, ela é a deusa, Ísis do Egito e, assim, Atenas. Então, assim, em várias nações, ela tem vários nomes. Ela é até conhecida também como a deusa de 1000 nomes. Uma delas também é a Hécate também. Então, assim, eu comecei a conhecer profundamente sobre esse demônio e acabei fazendo um pacto de sangue com ela. Foi esse momento em que eu fiz pacto de sangue que as coisas realmente piorou na minha vida muito mais. E eu tive que abandonar a faculdade, não podia mais ficar naquele ambiente cristão. E essa bruxa falou que esse demônio tinha planos pra mim, e esses planos eles começou a se concretizar, ela começou a me introduzir em grupos secretos no WhatsApp, em que tinha bruxos e magos de vários lugares do mundo, e compartilhavam rituais, vídeos, magias, invocações de demônios, tudo ao vivo. A gente presenciava aquilo, sentia aquelas energias, colocava nossos nomes ali nos altares. E foi um momento em que ela disse que eu não era apenas escolhido da Lilith, mas que eu também fui escolhido pelo próprio Lúcifer, e que eu deveria fazer um pacto de sangue com ele. E foi o momento que eu acabei fazendo também um pacto com Lúcifer. Me preparei, fiquei uma semana em jejum. E antes de ficar em jejum também fiquei 100% em em dieta vegetariana, e para poder fazer uma conexão mais profunda com Lúcifer, era exigido isso. E quando eu fiz o pacto com ele, eu acabei fazendo com mais um demônio em seguida, que foi com Asmodeu. E a partir desse momento eu já estava tendo várias e várias possessões, e isso começou a fugir do meu controle, e eu já estava na casa dos meus pais nessa época. Eu lembro que quando eu fiz o último pacto, a casa onde eu estava, ela começou a tremer, e todo mundo sentiu em casa, e todas as pessoas que tinham visto eu passar por lutas espirituais, mesmo na Bahia, que eu tinha acabado de casa dos meus pais moram em Minas Gerais. Então eu já estava em Minas Gerais, tinha feito o último pacto, as pessoas que tinham visto, naquele momento do pacto, elas sentiram, elas foram alertadas também que eu fiz aquele pacto, e começaram a entrar em contato comigo, falando: "David, toma cuidado, cara. Deus tá mostrando que você realmente tá em um caminho muito longe, cara". Então, foi um momento em que eu comecei a fazer e aprendi, né, rituais bem mais complexos. Comecei a fazer magia negra para todo mundo que duvidava, falei assim: "Ah, o que você tá passando é apenas crise psicológica". E aí o diabo falava comigo: "Olha, mostra pra ele se é crise psicológica". E assim, o diabo começou a me engrandecer, falou assim: "Olha, agora você tem poder, você pode fazer qualquer ritual, você pode fazer qualquer pessoa crer que eu existo e que eu tenho poder". E eu comecei a fazer isso, a tal maneira que eu acabei fazendo até mesmo ritual para minha própria mãe, porque ela também estava falando palavras de descrença, né,
do que eu estava passando, que eu estava preso rebelde, e foi um momento que eu fiz um ritual com a vela preta e de morte para minha mãe. Uma semana ela pegou um tumor, e nesse tumor, o médico que tinha experiência falou que o tumor, ele era maligno. Mas aí nesse momento a igreja, em vários lugares começaram a orar e interceder por ela. E foi um momento em que muita luta, e com muita oração e jejum, quando foram abrir o tumor novamente, foram fazer biópsia, o tumor já não era mais maligno, era benigno. Então, graças a Deus, Deus supriu um milagre na vida da minha mãe, apesar de todo o mal que eu estava fazendo, só que eu não parei por aí. Então, eh, realmente foi um momento muito ruim da minha vida. As pessoas se afastaram de mim completamente com medo. Minha família chegou a um ponto que não aguentou mais ficar perto de mim dentro de casa. Eles acabaram saindo dentro de casa. Teve conflitos com meu pai, todo mundo começou a ser afetado dentro de casa. E a minha amiga, a Neilza, que estava lá na faculdade, a gente acabou se tornando namoradas, né. Ela acabou terminando a faculdade de fisioterapia e ela acabou mudando, né, pra onde eu estava, na cidade de Pirapora, no norte de Minas, onde aconteceu isso de eu fazer o ritual de magia negra pra minha mãe. E aí acabou que a gente ficou lá, e eu comecei a ser conduzido pra essa bruxa pelo Facebook. E já tinha apagado meu próprio Facebook, já estava somente com o Facebook das trevas, do ocultismo. E tudo que os demônios pediam pra me fazer, eu fazia, para pessoas de vários lugares. Eu tinha que fazer rituais, eu tinha que fazer encantamentos, invocações, eu aprendi a fazer voodoo, todo tipo de magia, artes mágicas, encantamentos, feitiçaria. Rapidamente, em pouco tempo eu estava aprendendo, e os demônios apareciam para mim e falava: "Tá vendo, você tem um dom especial. Você acha que você nasceu para Deus, você não nasceu para eles, você nasceu pra gente. Olha, você vê aí, tem pessoas que fazem pacto com a gente e não suporta a transição da adaptação do corpo. Muitas pessoas morrem ao fazer pacto com o próprio Lúcifer e você não morreu. Isso mostra que você é o nosso filho, você é um escolhido nosso." E aquilo foi entrando na minha mente de tal maneira que realmente eu aceitei, eu acreditei que realmente eu era pertencia a eles. E a minha esposa, ela nunca conseguia manifestar, não conseguia falar nada, ela não fazia rituais nem nada, mas ela não conseguia, porque ela tentava me ajudar, mas não conseguia. Os demônios travavam ela várias vezes. E quando ela tentava me ajudar, algum irmão da igreja, começava a ter sonhos comigo. Em vários lugares eu tive que mudar, porque quando eu chegava em um lugar, Deus incomodava pessoas da igreja que eram consagradas a vir tentar me ajudar. E quando elas vinham na minha casa tentar me ajudar, eu era possesso. O diabo não deixava eu ouvir as palavras que elas queriam me falar. Então isso aconteceu várias vezes, e com risco, na verdade, de tirar a vida de muitas pessoas. Então foi uma luta muito intensa. E foi um momento em que eu também chegou no ápice, necessidade, em que eu tive que sair de lá também. Aí eu tenho que mudar para a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, foi onde as coisas realmente afundou muito mais. E eu já tinha contato com pedras preciosas, né. Porque meu pai, ele trabalha com garimpos, desde criança ele me ensinou sobre pedras preciosas. E quando eu tive contato com os espíritos, eles me ensinaram como energizar as pedras preciosas, como encantar amuletos, objetos, e aquilo tinha um poder imenso de invocação e de evocação de espíritos. E nesse momento eu tinha muitas pedras, eu vendia pedras, e todas as pessoas que eu dava essas pedras eram perturbadas por demônios, porque os demônios que estavam comigo, né, eles passavam através desses amuletos para essas pessoas. E elas começavam também a ver vultos, a ter sonhos, a pesadelos. Então foi uma maldição que começou a espalhar para várias pessoas, e em vários lugares que eu tive que mudar constantemente, porque quando Deus levantava pessoas para poder orar por mim, o diabo não queria e me tirava daquele lugar para levar para outros lugares. Mas quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu acabei também envolvendo também com o mundo das drogas, afundei no mundo das drogas ali, e acabei entrando também no mundo do crime também. E foi um momento em que realmente eu pensei que eu estava completamente perdido. Eu já conhecia as profecias de Ellen White, conhecia a Bíblia,
conhecia, já tinha estudado bem a fundo a Bíblia, então, assim, a minha concepção é que eu era uma pessoa que tinha nascido para as trevas, mas mesmo assim para as trevas eu sabia a verdade da Bíblia. Então eu tinha consciência de que um dia Jesus voltaria e eu não estaria do lado dos salvos, eu estaria do lado dos perdidos. E aquilo me dava muita aflição. Eu não tinha paz. Eu vivia constante aflição. E toda vez quando eu tentava no meu coração dar ouvidos a algum conselho de alguma pessoa de Deus na minha vida, os demônios me possuíam, me faziam me cortar meu corpo, me fizeram tomar veneno, e eu tentei suicídio várias vezes, entrei em coma também várias vezes, e eu comecei a perceber que já não fazia mais sentido para mim aquilo ali. E eles colocaram, quando mais eu percebi, eles percebiam que eu já não estava mais agradando de estar nas trevas, eles começaram a tentar tirar minha vida de todas as formas. E foi um momento em que me amaldiçoaram com a doença. E esse demônio, a Lilith, apareceu para mim, já com o nome de Hecate, num sonho, e falou que se eu pensasse em sair dos caminhos de Deus, sair dos caminhos deles, né, dos demônios, eu iria morrer, eles iriam me matar, porque eu fiz pacto com o meu sangue. Então, era algo que nada poderia quebrar. E que uma prova disso, eles colocaram, tocou no meu intestino e falou que eu teria uma doença, e que seria uma prova que se eu tentasse sair dos caminhos deles, eles me matariam. E a partir daquele sonho, quando eu acordei, eu comecei a ter constante sangramento. Comecei a ter sangramento, sangramento, comecei a defecar muito sangue todos os dias, mais de 20 vezes por dia, comecei a emagrecer, comecei a ter anemia profunda, e eu comecei a perceber que realmente eles não estavam brincando. E eu comecei a sentir muita angústia e desespero. Percebi que eu tinha ido longe demais e que aqueles demônios que se diziam meus amigos, né, e que eu era escolhido, né, para eles, eles já não estavam mais fazendo bem para mim. Eles já estavam fazendo mal para mim, eles já estavam querendo tirar a minha vida. E foi um momento em que eu estava dentro da casa de um traficante, eu e meu primo, e aí a gente recebeu uma ligação, na verdade o traficante, chefão da favela lá de Belo Horizonte, ele recebeu uma ligação dos policiais. Ali foi, na verdade, um momento que mais me vi perto ou de ser presa por algo, assim, muito pesado, ou realmente ser morto, porque começou a ter várias operações dentro dessa favela que a gente está envolvido, e várias pessoas começaram a ser presas ali, tanto que tem pessoas que estão presas até hoje. Então, assim, poderia ser eu que estava ali nesse momento. E quando nós estava dentro da casa desse traficante, ele recebeu uma ligação da polícia falando que estava vendo o que a gente estava fazendo lá dentro, a gente estava aplicando droga, tinha, vários quilos de droga ali em cima, e armas também. Aí teve que correr, esconder aquilo ali e tudo. E eles falaram: "Não se preocupar não, que a gente tá vendo o que tá acontecendo, se a gente quiser entrar e prender vocês, a gente vai prender vocês agora". E aí, aquele momento eu tremi de medo e eu olhei pela janela. Alguma coisa me inclinou assim: "Olha pra janela". Quando eu olhei pra janela da casa desse traficante, o demônio apareceu pra mim do lado de fora e começou a rir pra mim e falou assim: "Você tá achando que você vai conseguir sair dos meus caminhos? Antes de você pensar em voltar pra Jesus, a gente vai te matar". Aí teu olho sumiu. E aquilo bateu um desespero, não saiu da minha cabeça. E eu comecei, no fundo do meu coração, sem pronunciar, por medo, a clamar pela primeira vez desde a faculdade por Jesus, por socorro. Eh, Essa parte agora eu vou encerrar, porque tá fazendo a segunda parte, porque quando eu comecei a clamar no meu coração a Jesus, foi onde realmente, de uma posição, uma situação que eu não via mais saída, que eu via que a morte para mim era certa, foi onde o próprio Cristo começou a intervir. E da mesma forma como usou mulheres, né, e lugares para me poder levar para as trevas, Deus, ele também começou a usar situações iguais e semelhantes para poder me resgatar para a luz. Bem, eu me chamo Eliane Santana. 2019 foi o ano, né. Eu estava em Capoeiro Sul, ali residindo próximo à faculdade, né, a FADBA, e
estava tendo ali alguns incidentes, alguns jovens tentando suicídio, haviam 2 jovens que haviam um rapaz e uma moça da igreja que haviam se suicidado, e isso me causou uma grande preocupação. E um dia eu fiz uma oração, eu falei assim: "Senhor, aonde estão esses jovens? O que está acontecendo? Me mostra onde que eles estão", porque às vezes é um carinho de mãe, é uma atenção que esses jovens precisam, né. E foi uma oração que Deus atendeu, assim, instantaneamente. Passou alguns minutos, chegou uma amiga e ela me chamando para ir visitar uma africana que estava em depressão profunda. E tudo começou a partir daí, né, e Deus me trouxe 4 jovens que ficaram comigo em casa e eu fiquei cuidando desse jovem. E eu comecei a despertar às madrugadas, e tinha uma varanda em casa e eu ia para a rede. E nessa noite, Deus me impressionou muito forte, assim, em relação ao David, porque há um há um ano, mais ou menos, atrás, eu já ti quando o David tinha tentado um suicídio, ele pulou de um primeiro andar, e eu chamei, né, ele era amigo da minha filha, eu pedi para ela chamar, ele veio até minha casa, nós conversamos bastante. Ele já estava lendo, ele já estava tendo contato com algumas coisas, mas porém ainda estava dando estudo bíblico, ele ainda estava frequentando a igreja, mas ele já estava fazendo uso de drogas e já com as questões espirituais. E eu ofereci para ele estar na minha casa: "Vem para cá, deixa eu cuidar de você", né, e ele não quis, daí ele foi embora para a cidade dele em Minas, e eu não tinha notícia dele. E aí ele começou a entrar em contato com a minha filha. E ele começou a dizer para ela que ele estava lendo essas coisas, que ele estava aí ele começou a falar para ela que ele tinha feito um pacto, e que ele estava no caminho das trevas, e aquela coisa, e aquilo me deixou muito triste, né, e assustada. Mas o tempo passou e um dia eu comecei a lembrar do David, eu falei: "Senhor, por onde anda esse menino? Se está vivo, se está morto, não sabia". E falou: "Senhor, onde quer que esse menino esteja, que o Senhor possa ter misericórdia dele, porque eu vi luz nesse menino". No dia que eu conversei com ele, eu falei: "Senhor, eu vi luz, tem luz nesse menino. Então que o Senhor", sabe, eu orei por ele ali naquela madrugada. Aí o dia chegou, quando foi em volta, assim, de umas 11 horas, meu filho chegou em casa e falou: "Mãe, a senhora não sabe quem eu vi, com quem que eu encontrei". Com o David. Eu: "David? Que David, menino?". "O David, mãe, o David". "É, ele falou que vinha aqui em casa, que ele vai ver a senhora e tal". E aí eu fiquei esperando, porque o David, ele sempre foi muito, assim, de palavra, né, eu falei ele ficou de ir lá em casa, eu chamei para ir e David não apareceu. Aí passaram-se alguns dias, eu estava sentada, eu estava em casa, ia dar meio-dia, eu estava na correria para preparar o almoço para os meninos irem para a faculdade, e o David chegou. Meio arredio, sem querer entrar, ficou ali pelo portão, e ele entrou finalmente. Aí eu chamei ele para a cozinha, desliguei o fogo das panelas, sentei com ele, fiquei 2 horas conversando com ele. E senti no meu coração novamente de estender o convite para ele. Eu disse: "David, eu quero fazer para você o mesmo convite hoje. Deus te trouxe aqui, não foi em vão. Deus está te dando uma segunda oportunidade. Vem para cá, passa um tempo aqui, aqui eu vou poder te ajudar, vou poder te ajudar com a saúde, eu vou poder te ajudar com as questões espirituais, eu vou lutar essa batalha junto com você". Ele falou assim: "É, talvez agora essa proposta faça mais sentido, mas eu tenho algumas coisas para resolver, eu tenho que resolver e tal", e saiu. E a gente tinha combinado, aí eu comecei a falar com ele pelo Facebook uma noite, uma madrugada, na realidade, e de repente a ligação caiu, e aí ele estava me dizendo que ele estava em Feira de Santana, foi o que ele me disse: "Eu estou em Feira de Santana e o inimigo está me atacando no meu corpo, no meu nervo", e ele começou a dizer algumas coisas que ele estava sentindo. E aí, de repente, caiu a internet, ele sumiu e eu não conseguia falar com ele, e eu fiquei muito perturbada, porque eu fiquei imaginando: "Meu Deus, esse menino está lá sofrendo",
ele tá doente, tá passando mal sozinho", porque eu não sabia que a Neilza estava com ele, "sem ninguém". E aí eu orei, eu falei assim: "Senhor, se o Senhor tem um propósito, se, eu tenho de ir atrás desse menino, o Senhor providencia", porque eu não tinha dinheiro, eu estava sem dinheiro, "que eu preciso do recurso para ir até Feira de Santana", e Deus proveu o recurso. E aí eu falei: "Senhor, eu vou acordar bem cedinho, eu vou pegar o primeiro carro e eu vou para Feira de Santana". Tirei um print de uma foto dele que eu peguei no Facebook e falei: "Senhor, eu não sei onde que ele está". A única informação que ele me deu é que ele estava no ponto de apoio. Depois eu fiquei sabendo que lá em Feira de Santana tinham 3 pontos de apoio. Então, assim, eu só lembrava de um, e era justamente o que ele estava. E aí eu deixei os meninos em casa, dei as ordens para eles, falei assim: "Olha, vocês orem por mim, porque eu estou indo para uma batalha muito grande e eu vou precisar de vocês, da força de vocês aqui, vocês vão estar junto comigo", e contei por cima para eles a situação do David. E eles falaram: "Não, a gente está junto com você e tal". E aí eu fui. Quando eu cheguei em Feira de Santana, eu desci na rodoviária e falei: "Senhor, e agora? Para onde é que eu vou?". Peguei o mototáxi e falei assim: "Moço, eu quero ir para o ponto de apoio". E ele me levou para o ponto de apoio. Só que tinham 3 pontos de apoio, né. E quando eu cheguei lá, eu com a foto na mão, eu fui pedir informação se alguém havia visto, então eu parei em frente a um restaurante, uma lanchonetezinha que tinha, mostrei a foto, a moça olhou uma para outra e disse que não conhecia não, e pediu para mim aí eu fui pedindo informação na barraca, aí eu cheguei até a moça, que é a Rose, onde ele estava, que amparou eles lá, né, em Feira de Santana. Conversei com ela, aí, como ele já tinha tido uma situação lá, com uma casa que ela alugou para ele e tudo mais, então a família dela estava muito, assim, contra ela, mas ela tinha no coração dela que ela tinha que ajudar esses meninos. Aí perguntou quem eu era e eu me apresentei como a mãe dele. Aí a irmã dela disse assim: "Mas a mãe dele tá, ele fala que a mãe dele tá em Minas, que a mãe dele tá com câncer, não sei o quê". Eu falei assim: "Mas eu sou a mãe, eu sou a mãe do coração". E aí ela me falou: "Não, ele tá lá em casa e tal". Aí eu fui, ela queria ligar para ele, eu disse: "Não ligue, eu quero chegar de surpresa, eu queria que ele se surpreendesse com a minha presença". E foi o que aconteceu, quando ele me viu, ele me perguntou: "O que que você tá fazendo aqui?". Eu falei assim: "Eu vim buscar você". "Como assim?". "Eu vim buscar você e eu só saio daqui com você. E hoje é meu aniversário", foi dia 25 de julho de 2019. "Hoje é o meu aniversário, eu deixei tudo para vir aqui buscar você". Eu tinha um culto de gratidão no sábado, tudo organizado, tudo preocupado, eu desmanchei tudo, né. E aí só que eu não sabia qual era a real situação do David, né, eu nunca tinha visto ele numa possessão, eu não sabia até então os pactos que ele tinha feito, eu fui saber durante o decorrer do tempo que ele foi ficando lá em casa, que ele foi me contando. E e aí naquela noite, a gente saiu, eu fui no mercado, eu falei, ele falou: "Não, mas é porque o celular quebrou", eu falei: "Não, a gente vai lá e arruma o celular". Fui lá, passei o cartão, falei: "Senhor, é pela fé, viu, que o dinheiro não tem não, mas vou arrumar esse celular, porque para ele não ter desculpa de que ele não dá". Falou assim: "Pronto, era o celular o problema? Então o celular tá arrumado, e eu não saio daqui sem você, eu só saio daqui com você". E aí, essa moça que estava amparando ele, a ideia dela era mandar a Neilze pra casa dela e eu vim com o David sozinho. Então o David saiu para ir até a casa dela para agradecer e tal, e eu fiquei sozinha no local onde eles estavam. E tinha um caderno e eu comecei a folhear esse caderno, né, fui atrevida, mas foi através da leitura desse caderno que eu entendi que a Neilze também estava precisando de ajuda. Eu falei: "É Deus, o senhor, pensei que o senhor me tinha me trazido aqui para uma missão só, mas eu estou vendo que são 2. Então eu vou levar os 2". E aí aconteceu uma situação, porque a moça estava querendo fazer algo meio que assim, que escondido, e eu conhecendo um pouquinho do David, eu falei: "Não vai funcionar isso não". Aí eu falei para eles o que estava acontecendo e tudo, e e ela ficou um pouco revoltada com isso. Também o inimigo estava ali, né, trabalhando. E quando chegou na porta, eu estava com ele, assim, com ela na porta de casa, ela começou a discutir, ela começou a falar, e aí ele teve a possessão ali. Começou a se contorcer e começou a ficar possi, daí eu entrei com ele
e comecei a orar, né, eu nunca tinha passado, comecei a orar e comecei a clamar, pedir misericórdia a Deus. Aí ele pegou uma faca, porque sempre que ele entrava em possessão, o inimigo tentava usá-lo para tirar a própria vida. E aí eu comecei a orar, eu comecei a clamar, aí ele foi para o fundo do quintal, olhou para frente de um espelho e começou a olhar na frente do espelho. Eu sei que eu peguei a cabeça dele, meti debaixo da torneira com água gelada e ficou ali, e aí acabou que ele voltou em si, né. E aí eu dormi com eles no quarto, tinha um colchão de casal no chão, eu dormi entre os 2. E ele na madrugada ele acendeu, foi lá e acendeu uma vela. Eu: "David, pra que você tá acendendo essa vela?" Eu coloquei, Rivotril que ele tinha dentro do suco de uva que eu comprei, eu comemorei com eles ali meu aniversário, pra ver se ele dormia durante a noite, né. E e aí amanhecemos o dia tudo combinadinho que a gente vinha embora, aí ela já tinha armado o pastor que ia trazer nos levar até a Fádiba. E entramos no carro e fomos, né, os 5. Ela com o pastor à frente e eu com David e Neuza atrás. E eu em oração, e eu observando o comportamento dele, né. E quando chegou em certa altura da BR-101, ele abriu a porta do carro para se jogar do carro. Eu segurei ele pela perna, comecei a segurar ele e pedindo para parar o carro, aí o rapaz colocou o carro no acostamento, ele saiu do acostamento, sentou ali possesso tentando se enforcar, porque ele estava com fone de ouvido no pescoço, ele começou a tentar se enforcar, e a Neiuse segurando, puxando. Foi quando ele tinha um cordão no pescoço, que tinha uma pedra, um cordão consagrado, eu consegui arrancar e joguei na mata que tinha. Sentei nas pernas dele e comecei a chamar ele pelo nome, que é o que ele falava assim: "Me chama pelo nome, me chama sempre pelo nome". Então, eu sempre chamava ele pelo nome: "David, David, você é a coisa mais preciosa de Deus, Jesus morreu por você, Jesus te ama, David", né. E ali eu ia falando, falando, quando de repente eu só ouvi a batida. Tá, foi assim, uma carreta que bateu no carro. Onde a gente estava, só que essa carreta ela estava vindo de uma ladeira, né, e assim, e foi realmente a mão do inimigo, né, a Neuza falou assim: "Olha, eu vi o caminhão em cima da gente, mas o anjo com certeza", que até o motorista depois o relato do motorista foi: "Ia morrer todo mundo", ele falou, "ia morrer todo mundo". E e ali nós fomos, né. Ele a dona do carro com o pastor ficou ali e eu segui com ele que estava muito perturbado. Mas até a gente conseguir que ele entrasse dentro da minha casa, foi muita tribulação, muita tribulação. Aí naquela nó ele a gente chegou em casa antes do pôr do sol, vamos preparar para o pôr do sol, ele foi debulhar feijão, a gente estava ali na cozinha, eu estava com vários jovens comigo dentro de casa. E Deus, eu digo assim, que usou essa história também e trouxe esses meninos para minha vida também para me curar. E eu falava assim: "Senhor, como que pode? Eu tão fraquinha, eu tô num momento assim de fragilidade, até mesmo espiritual, como é que o Senhor pode me usar e me colocar numa situação dessa, né?". Mas eu me coloquei nas mãos de Deus. E aí ele teve uma possessão aquela noite, e os meninos, né, todo mundo ali sem experiência, sem saber o que fazer, era segurar, né, para conter a força, porque o inimigo sempre tentava usá-lo para ele se ferir a si mesmo. E eu na oração ali clamando, 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 a gente orando, louvando, e aí ele tinha momentos de que ele a consciência dele vinha e ele conseguia nos falar algumas coisas, e ele dizia assim: "Eles estão lá fora, os que estão aqui dentro são bem fraquinhos, porque os outros estão lá fora, eles não conseguiram entrar". Então, assim, ele sempre falava isso, que os demônios não conseguiam que os mais fortes não entravam dentro da minha casa. E aí começamos ali a batalha, né, toda aquela batalha espiritual. Então, existiu momentos em que o inimigo tentou nos enganar, né, ele tentou, usar a emoção, e foi, esse momento de muito aprendizado. E aí eu comecei a fazer uma desintoxicação com a turma toda. Não só da alimentação, mas eu comecei mostrar palestras, mostrar vídeos falando porque a maioria deles é assim, noite Netflix,
e pessoas com depressão, todos estavam numa situação bem complicada de vida, e nós começamos a trabalhar pelo poder de Deus com aqueles meninos, e David foi o que chegou por último, e agora todos dentro dessa batalha espiritual junto comigo. Então eram 24 horas no dia de picos de emoção, assim, tinha o momento da calmaria, tinha o momento da, sabe, e sempre assim, sempre que ele ficava possesso, a ira do inimigo sobre mim era muito grande. Na noite do meu aniversário eu ganhei um presente, foi uma faca, porque eu cozinhava, né, gosto muito de cozinhar e então a menina que estava comigo me deu. E eu fui assim toda feliz: "Olha o que eu ganhei de presente", mostrar para ele. Aí ele pegou aquela faca, ele começou a olhar, ele começou a alisar a faca, o olho dele começou a brilhar. E eu fechei o olho em oração, assim, por um momento, e eu vi, na minha mente passou uma chacina naquela casa aquela noite, com aquela faca. E aí eu tomei a faca da mão dele, assim, bem de forma delicada, eu orei a Deus, pedi que Deus não permitisse que o inimigo usasse as mãos dele para cometer nenhum tipo de, né, de atrocidade ali. Porque não haveria objetivo nenhum, não haveria propósito nenhum, que o nome de Deus seria desonrado. E eu sempre dizia isso para Deus, eu falava: "Senhor, não acredito que o Senhor me chamou para essa obra, para que no final o diabo acabe com a minha vida, eu não creio nisso". Então, assim, eu nunca tive medo, né, teve momentos de eu estar sozinha com ele. E aí, ele ficou um período que ele não saía de dentro da minha casa, e aí, assim, eu também não recebia visitas. Eu pedi oração na igreja, eu pedi oração para alguns amigos, mas aí eu, né, porque minha casa sempre foi um lugar muito movimentado, mas aí eu cessei as visitas. E eu falava: "Não, porque a gente não sabe como as pessoas veem", eu tinha medo até inclusive de, dependendo de como a pessoa chegasse lá, o inimigo possuísse essa pessoa também. Sempre procurava dizer para os meninos: "Precisam consagrar", então a gente começou a fazer os cultos, a fazer oração, a fazer estudo, a louvar, né. E às vezes no meio disso, o inimigo começava a possuí-lo, mas era assim, alguns momentos era de maneira muito sutil, que a gente não sabia se era o David ou se era o demônio. Teve muitos momentos que a gente que aí depois eu fui, com o tempo, aprendendo a identificar quando era ele e quando não era ele. E a gente foi isso foi um período de 3 meses. Chegou um momento que eu comecei a pedir socorro a Deus, assim, porque eu não encontrei apoio nos meus pastores. Infelizmente, eu descobri ali, depois de 30 anos de adventista, o quanto a minha igreja é cética em relação às questões espirituais, há muito ceticismo na igreja. As pessoas não acreditam, né, elas não acreditam. E e aí teve um momento que eu comecei a orar a Deus pedindo o socorro, eu falei: "Senhor, tá pesado, eu preciso de reforço, eu preciso de ajuda". Deus deu um sonho para minha nora, aqui em Pernambuco. Olha o agir de Deus. Meu filho estava numa fase da vida espiritual dele, de sair ou não sair da igreja. E Deus deu o sonho para ela, e no sonho Deus mostrou para ela que eu estava em sofrimento. E ela pegou e falou para ele: "Larga tudo o que você está fazendo e vai até a sua mãe. Sua mãe está precisando de ajuda". E quando meu filho veio na intenção de tirar, chegou de surpresa em casa, não, mas quando eu vi, eu já imaginei, né. Aí eu já chamei ele e falei assim: "Olha aqui, não se meta nisso". E ele: "Não", né, preocupada, porque eu tinha 8 meses que eu tinha feito, assim, a minha quarta cirurgia no coração. Então eu estava fragilizada, né, então você entendia que meu coração não podia passar por todo aquele estresse. E ele veio disposto e Deus, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida do meu filho, e ele e o David ficaram amigos e os 2 começaram também a ajudar, e no momento lá no IAN que o David ficou possesso, né, foi meu filho que estava ali do lado dele, que lutou aquela batalha junto. O pastor Gilson Magalhães estava fazendo uma semana de oração, então toda madrugada a gente ia para o bosque, e Deus usou toda essa situação para o meu filho ter um reencontro com Deus. E eu comecei a ver o quanto Deus estava, através daquela situação que era uma maldição,
mas que ele estava transformando em bênção, porque o David, infelizmente, não saiu da minha casa com a vida, naquele momento, transformada. Mas a história dele já naquele momento mexeu tanto com a vida daqueles meninos que eles diziam assim: "A minha vida nunca mais vai ser a mesma", né. E Deus usou e agiu e houve, assim, consagração, entrega da vida de cada um deles. Teve uma situação, era o casamento da minha filha, e minha casa estava cheia. Eu tive uma noite que pedi para minha mãe, por favor, ir dormir na casa da minha cunhada. Ela falou: Minha mãe não é adventista, né. "Minha filha, você está me expulsando da sua casa". Eu falei: "Ô mãe, não é que eu estou passando", né, tentei explicar para ela, e eu estava com o olho roxo, porque David, numa possessão dentro da igreja, me deu uma cabeçada, então eu estava com a mancha roxa no rosto, e minha mãe logo que olhou, quis saber o que era aquilo, eu bati o rosto. E ela ficou meio desconfiada. E naquele dia eu me retirei para embaixo de uma árvore, porque eu senti uma necessidade muito grande de estar sozinha com Deus. E durante aquela batalha espiritual, eu me ajoelhei, fechei os olhos e comecei a orar, mas eu comecei a sentir uma presença. Eu sentia passos e sentia como se tivesse uma presença ali ao meu lado, me observando enquanto eu estava orando. Mas eu não abri o olho, eu continuei em oração, eu continuei clamando em alta voz, eu clamava, eu clamava. Enquanto eu estava de olhos fechados, eu via o David vindo na minha direção, querendo fazer algum mal contra mim. E eu fiquei naquela durante um bom tempo ali naquela luta em oração. E de repente eu desfaleci, caí como que desmaiada, minha energia, porque nas batalhas espirituais a gente perde a energia do corpo. E depois que fiquei esperando alguém aparecer para me ver ali, para me tirar dali, aí eu fui saber que o David estava muito irado comigo, que ele realmente tinha pego uma faca, que ele queria me matar, que não era o David, a gente sabe, né. Mas que aí esse amigo chegou bem na hora que ele estava indo na minha direção, abraçou ele, acalmou ele, conversou com ele, orou com ele, e aí a coisa se acalmou, né. Então foram assim, foram batalhas desse nível. Uma coisa que me marcou muito foi, sobre o bosque, né, que tem um bosque de oração. E um dia a gente conversando, ele falou que ele tinha um lugar que ele orava no bosque. Que tinha uma árvore ali que ele sempre costumava orar. Ele não me deu a descrição, ele não me falou como essa árvore, só falou que a árvore estava no bosque. E a primeira vez que ele saiu, que o inimigo tirou ele de dentro da minha casa para a rua, eu saí atrás dele, só que ele assim, gente, era uma agilidade tão grande que ele tinha nas pernas, que ele era assim, era algo sobrenatural. Ele é grandão, comprido, né, tem as pernas muito longas, mas assim, ele andava numa velocidade, eu perdi ele de vista. Cheguei em frente ao IAN, eu não né, a FADB, eu não sabia onde ele estava. E aí eu falei assim: "Senhor, eu vou entrar aqui, eu vou orar, porque eu não sei onde ele está, eu vou clamar". Quando eu entrei no bosque, eu cheguei, eu falei: "Senhor, qual é a árvore?". Eu olhei de longe, eu bati o olho, é aquela. Uma árvore com uma raiz só, mas com 3 troncos, e na hora eu imaginei assim: "É nessa árvore", porque quando ele viu essa árvore, ele deve ter, imaginado a trindade aqui. E eu cheguei perto da árvore e falei: "Senhor, é essa". Depois eu descobri que tinha outras árvores com essa característica, mas o Espírito Santo me mostrou aquela. E aí eu falei assim: "Ele deve ter o nome dele aqui escrito". E eu fiquei procurando, e aí eu achei o D. Estava né, sob relevo, assim, um D grande. E eu falei: "É essa árvore". E aí, a partir daí, eu todas as batalhas espirituais, muitas vezes eu corri para o bosque, eu corri para esse lugar para orar e para clamar pelo David. Gente, Deus me conectou de uma maneira muito sobrenatural com esse menino, que eu passei a sentir as coisas que ele sentia. Nós tínhamos perturbações espirituais à noite, todo mundo dormia profundamente. Eu saía do meu quarto, eu ia para o quarto onde ele estava, eu me ajoelhava na porta do quarto, eu começava a orar, e algumas vezes eu entrava no quarto, eu me colocava sentada no chão do lado da cama que ele estava, era uma beliche, e ali eu começava a cantar,
Arautos foi o nosso cenário durante esse período, a gente cantou muitos hinos do Arauto. E eu começava a cantar e ele falava assim: "Eu tô aqui, eu tive um sonho assim, assim, eu tô perturbado". A gente ouvia juntos, o que ele ouvia, eu ouvia, sons de demônios. Os cachorros uivavam muito durante a noite. O galo era num desespero, numa cantoria à noite. Era coruja, era morcego, era muita coisa que acontecia ali naquele período da noite, e eu com ele em batalha espiritual, em oração, em clamor, às vezes noites inteiras acordadas, 24 horas acordadas. Uma mulher recém-operada com a quarta cirurgia no coração. E Deus me sustentou o tempo inteiro, o tempo todo. E um dia, eu passei mal e eu sou naturopata, né, por profissão, minha pressão alterou. E eu sempre orientava eles o que fazer quando alguma coisa acontecesse comigo, né. E nesse dia eles ficaram bravos, meu filho chamou minha atenção, e aí eu reuni todos e disse assim: "Olha aqui, eu não quero mais ouvir vocês falarem sobre essas coisas, porque, assim, o Deus que me chamou para essa missão é o Deus que vai me sustentar, porque não é o humano", né. E eu sempre aprendi que Deus, ele trabalha comigo nas minhas limitações. As maiores coisas que Deus me trouxe a fazer pela causa dele foi sempre na minha limitação. Deus já me levantou da cama de estado de prostração para me colocar numa campanha de comportagem de 3 meses. E me levantou também para essa missão que já começou antes do David chegar, né, na realidade. Com o David foram 3 meses, mas eu já tinha um tempo antes já cuidando de outros jovens. E eu entendi que durante um período o David esteve realmente mais disposto, mais entregue, e chegou um momento que ele voltou a fazer os rituais. Eu não sei se na minha mente, eu nunca conversei com ele, não conversei com ele sobre isso ainda, mas eu entendi que os demônios começou a pressionar e ameaçar a minha vida, porque muitas vezes ele chegava para mim e ele falava assim: "Ele odeia você e ele quer te matar. Eu tenho que sair daqui da sua casa, eu preciso ir embora daqui porque eu não posso permitir que ele use as minhas mãos para fazer alguma coisa contra você ou contra a sua família". E eu acredito que talvez para acalmar os demônios, ele começou a fazer os rituais. E aí chegou um ponto que eu já não estava mais suportando, eu tinha feito uma semana de oração de saúde na igreja de Capoeiro Sul, e ele chegou aí algumas noites, chegou uma noite que ele ficou possesso na igreja também. E eu terminei essa semana com uma aula de culinária na minha casa e estava muito exausta. E eu tomei um remedinho para dormir, porque eu precisava de descansar, acreditando eu que estava tudo bem, né, e acredito que o inimigo ele aproveitou, né, dessa minha fraqueza. E quando eu acordei em volta da 1 hora da tarde com o pastor me ligando, me dizendo o que que tinha acontecido e onde estava a Neilze. Eu falei: "Pastor, eu estou acabando de acordar, não sei nada". Olha, aí ele mandou a foto que o David tinha enviado para uma moça, com o braço todo cortado, né, que ele se cortava, ele fazia cruz invertidas, aí ele fazia rituais de sangue. E aí eu levantei, assim, né, no susto, para saber o que que tinha acontecido, saí, porque minha casa era murada, eu morava dentro de um terreno que era bem grande, e minha casa ficava no fundo, mas era uma casa com um quintal grande toda murada. E ele estava por fora do muro, encostado em pé, todo arrumado, e eu olhei para ele e falei: "David, cadê Neilze?". Ele me olhava com um olhar, assim, fixo, e ele falava assim para mim: "Aconteceu o que eu sempre te falei, Neilze tirou a vida". "Como assim, David? Você já procurou ela?". "Já procurei". Falei: "Olha, eu vou me arrumar, o pastor tá vindo, eu vou procurar Neilze". Aí quando eu volto, que eu entro, eu vi que tinha sido feito na garagem, tinha um símbolo, um círculo feito com sangue, ele fez um ritual sexual lá na garagem e tinha um símbolo da pirâmide também na parede, tudo feito com sangue. E e aí eu me troquei, saí rapidamente, lá em cima tinha um portão de saída, era um portão grande, e ele vem, passa por mim e perguntou onde eu estava indo, eu falei: "Eu estou indo procurar Neilze". "Mas eu já procurei", eu falei: "Mas eu vou procurar também".
Aí ele olhou de longe, ele tacou o celular na minha direção, que assim, graças a Deus não pegou em mim, né, porque foi com muita violência, eu teria me machucado com certeza, e ele veio na minha direção e começou a me enforcar. E eu olhava tranquilamente no olho dele e falava: "David, você está me machucando". Chamava sempre ele pelo nome nesses momentos. "Você está me machucando, você está me machucando". Aí ele solta o meu pescoço, e aí eu corro para o menino que estava comigo, que ficou parado no meio do terreno olhando aquela situação e que não saía do lugar para vir me socorrer, e eu olhava, eu falava: "Meu Deus", né, no meio da minha mente eu ficava pensando: "Por que que ele não sai dali? Por que que ele não vem me socorrer, né?". Aí eu corri para onde ele estava, na direção dele, ele me abraçou e o David veio tentando, ele que tentava me esmurrar. Quando de repente ele desce para minha casa, eu só comecei a ouvir a quebradeira, pá, pá. E eu falei: "Meu Deus". Caí de joelhos no chão e o Bruno me levantou e falou assim: "Agora não, vamos sair daqui, eu preciso tirar você daqui". Aí nós descemos em direção à Fádiba, aí ele veio atrás. Só que nisso ele tinha derrubado, eu tinha uma estante só com livros da igreja, a Bíblia, livros de espírito de profecia, ele virou essa estante e tocou fogo, e saiu, e saiu pra rua e deixou o fogo lá, que o anjo foi lá e apagou. E e aí eu passei mal no meio do caminho, na rua, caí, a moça que viu, aí ele vinha atrás, em passo firme assim, pá, 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 na minha direção e com o olho fito em mim. Aí a menina me chama para dentro, ele passa por mim com palavras de maldições e passa direto, aí o pastor chega com os pastores chegam com o carro, avisando que ele estava na rua da clínica, para mim ir até lá. Aí o Bruno falou: "Não, ela não vai, o ódio dele sobre ela tá muito grande, ela não vai". Aí os pastores foram, eu fui para casa da irmã Ives, aí contei para ela o que estava acontecendo, e aí a gente foi atrás na Fátima do corpo de bombeiro, para tentar ver se o corpo de bombeiro poderia pegar ele e levar ele para uma clínica, né, porque na cabeça de algumas pessoas era esquizofrenia, não era possessão, né. Então eu falei: "Bom, se é esquizofrenia, então põe ele numa clínica, leva ele, né, põe lá, agora é a hora, agora é o momento". E aí a gente não conseguiu nada lá, aí me falaram, aí recebi a ligação dizendo assim: "Olha, ele está na sua casa". Aí eu imaginei assim: "Bom, ele já deve ter se acalmado, então eu vou para lá". E fui para lá na intenção de acalmá-lo, de conversar com ele, né, como a gente sempre fazia nos momentos em que acontecia tudo, ele voltava a si. Quando eu fui chegando, tinha essa moça com o rapaz no portão e ele estava dentro de casa, ela falou: "Tem o pastor está lá dentro conversando com ele". Só que ele estava possesso e os demônios disseram para ele que eu estava lá fora. Aí ele pegou o pastor saiu correndo, porque ele estava com um punhal na mão, e ele chegou no portão e assim, com o punhal para trás, e ele me olhava com aquela ira, né, e aí eu entrei dentro do carro, aí ele abriu o portão e veio na direção do carro perguntando da Neilze. Ah, aí a minha ação seria abrir o vidro, porque gente, na minha cabeça era um filho. Eu sempre tratei o David como um filho, então assim, a mesma dor que eu sentiria se fosse meu filho, eu senti por ele ali. E naquele momento eu queria acolher, porque eu não estava vendo um demônio, entende? Eu não via, eu sabia que tinha uma possessão, mas eu estava olhando para o humano, para aquele menino doce que eu conhecia, que é o David, e eu queria acolhê-lo como mãe. E aí ela tentou sair com o carro, né, começou a dar ré no carro e ele, assim, deu um pulo, um salto que ele foi parar lá na frente no portão. E a gente não eu como eu estava sem o controle do portão, eu falei: "Até a gente chegar no portão, abrir o portão, né, ele vai para cima do carro", eu fiquei pensando. Mas Deus agiu e o anjo tirou ele dali e ele desceu, voltou para Fádiba, queria botar fogo na Fádiba, o pastor conseguiu levar ele para dentro da Fádiba e ele dizia que ele só queria comprar um galão de gasolina e tocar fogo naquele lugar, que ele tinha ódio daquela faculdade. E eu desci para casa da irmã Ives, tomei 4 Rivotril, falei: "Irmã, tem Rivotril aí?".
Me arruma uma irmã que eu preciso dormir. Ela me deu a cartelinha com 4 e foi os 4. Eu falei: "Senhor, eu preciso apagar. O senhor toma conta do David. O senhor toma conta de toda a situação que está acontecendo, porque eu aqui estou me rendendo. Eu estou esgotada". E dormi 2 dias. Eu fiquei 2 dias dormindo na sala da irmã, enquanto a coisa estava acontecendo lá, né. Aí o pastor conseguiu levar ele para uma pousada, né, depois, fizeram algumas promessas lá para ele e conseguiram acalmá-lo com isso, e ele ficou com Neuza nessa pousada, depois compraram a passagem dele, e quando eu voltei a si, eu, né, do sono, quando a bela adormecida acordou, eu fui pegar meu celular e aí estava as mensagens, que aí eu estava conversando também com a irmã dele, com a Damila, e ela falava assim: "O David está com ódio de você, e ele disse que pode se passar 10 anos, ele vai voltar e vai se ligar de você e de todos os pastores, vai". Mas eu sabia, né, que não era ele. Ele não é o David, né, eu sei que não é o David. Mas ele saiu, assim, com ódio. A Neilze falava para mim, alguns momentos eu conversava com ela, e ela ia me colocando toda a situação que estava acontecendo. E depois ele saiu, aí ele foi embora, eu continuei mesmo depois dele indo embora, eu continuei ouvindo coisas, eu ouvia sons dentro da minha casa, eu ouvia algumas coisas, e aí foi quando lendo o livro, Respostas Incríveis à Oração Intercessora, eu entendi que eu precisava tirar de dentro da minha casa tudo o que tinha dele. Eu tinha roupa, teve muitos momentos maravilhosos, assim, de estudo da palavra, de oração, sabe. Mas o David ainda não estava com o coração entregue, porque ele falava pra gente que ele tinha empatia, que ele sempre admirava muito a forma organizada, porque o mundo espiritual é organizado. Para mim foi um aprendizado muito grande, e a partir desse momento Deus ele abriu a minha mente e me tornou uma pessoa sensitiva, para poder, às vezes, detectar uma possessão, né, porque a gente sabe que possessão não é, às vezes a gente acha que possessão é só quando a pessoa começa a se debater, espumar e falar. Não, não é. E muitas vezes o David teve possessão de maneira muito sutil, que às vezes conversando comigo com ele, assim, ele me falava algumas coisas que eu ficava: assim, "Senhor, quem é que está aqui?", né. Quem é que está aqui? Porque nem sempre a gente conseguia identificar. Então o mundo espiritual ele existe, a batalha espiritual ela é real, ela é verdadeira. Satanás existe, os demônios existe. Deus nunca abriu meus olhos para ver a batalha espiritual. E eu quero só encerrar contando uma experiência que me marcou muito. É uma noite, eu não conseguia, muitas noites, às vezes eu não conseguia dormir, então eu ia orar, eu ia ler. E ontem o estudo que a gente teve aqui com um grupo de oração foi sobre o Getsemane. E eu fui ler esse capítulo do Deserto das Nações e meditar nele. E eu comecei a ouvir uma música, e era uma música calma, tranquila, era um som tão celestial. E eu falava: "Senhor, que música é essa?". Eu não conseguia identificar a música, é como se fosse aquele instrumento, mas eu ouvia vozes, mas eu não conseguia identificar que música que era. E e eu via, assim, uma luz, mas eu olhava para o computador e eu falava assim: "Mas o computador está desligado, o notebook está desligado, o meu celular não tem nada aqui", né. Levantei, fui até o computador, né, e parava e eu ficava ouvindo, era literalmente anjos cantando ali para mim. E muitas vezes em que eu era questionada e que eu falava para Deus: "O senhor realmente me chamou para isso, para essa obra? Eu não estou doida não, como as pessoas estão dizendo? Será que eu não estou viajando? Realmente é o Senhor que me colocou nessa história?". E aí eu recebia mensagens, os textos bíblicos que vinha, a mensagem do espírito de profecia, era sempre Deus confirmando. Enquanto eu era chamada de inconsequente, de louca e de tantas outras coisas, Deus ia sempre confirmando para mim, até que chegou o momento, porque eu sempre, David sempre achava que eu ia mandar ele embora, né, e eu dizia para ele assim: "Eu nunca vou te mandar embora, porque o Deus que te trouxe é o único que vai te tirar daqui". Mas aí chegou aquele momento que eu comecei a pedir para Deus tirar ele,
que foi quando ele começou a voltar a fazer os rituais, e aí eu vi que o foco havia sido perdido, e eu falei: "Senhor, eu não quero mais o diabo dentro da minha casa, eu não quero mais". Então se o Senhor que conhece o coração do David, o Senhor sabe de todas as coisas, então tira ele daqui, né. E foi dessa maneira que ele saiu, né, foi de uma maneira, assim, o diabo tentando usá-lo mais uma vez, e aí nem se eu quisesse, eu tinha mais como acolhê-lo, porque eu morava numa casa de aluguel, e o dono da casa disse assim: "Eu não quero esse rapaz aqui mais, eu não quero". Então nem se eu quisesse acolhê-lo, eu poderia mais, né. Então, ele fechou essa porta, então não tinha mais essa porta aberta. E aí ele foi embora, foi seguir a vida dele, e isso já faz 6 anos, né, toda essa história. Foi exatamente no mês de outubro de 2019 que ele saiu da minha casa. E assim, as batalhas de lá para cá nunca pararam, né, assim, na minha vida, eu sei que na vida dele também não. Mas eu louvo a Deus, porque nunca existe o tarde demais para Deus, e o Senhor está alcançando o coração do David, está limpando ele. E eu dou glória a Deus, porque eu pedi muito a Deus que ele me permitisse estar viva para ver esse momento acontecer. Que Deus não me permitisse morrer, sem que eu pudesse ver a conversão dele e ver o David aos pés de Jesus, porque era uma conversa frequente nossa, nós vamos sair juntos por aí nas igrejas, testemunhando e contando o que Deus fez na sua vida, né. E tudo passou e aparentemente parecia que, né, estava tudo perdido, que tudo aquilo foi em vão, mas nunca é em vão quando a gente se coloca nas mãos de Deus para fazer a obra dele. Então, eu sou uma prova de que Deus não precisa de nada de nós. Ele nos usa quebradinho, limitadinho, doente, do jeito que ele quiser usar, ele vai nos usar. A gente só tem que dizer: "Senhor, eis-me aqui, envia-me", e ele envia.